crescer. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Eu quero pedir a todos que estiverem chegando aqui com a gente, que compartilhem, que chamem muitas pessoas para estarem conosco. E quero começar já apresentando a nossa convidada, e a Sandra Lídia Oxum. Benção, mãe, é um prazer enorme ter a senhora aqui, uma pessoa de tanta luz, de uma energia tão forte, que transborda e que inunda os ambientes. Eu fiquei muito feliz no dia que eu lhe conheci e poder trazer a sua voz. O Mulheres de Voz é um projeto para que mulheres contem sua história e inspirem outras mulheres através disso. A gente falava um pouquinho antes de começar
que muitas vezes a gente busca fora a riqueza que a gente tem dentro. E cada mulher é um universo riquíssimo de histórias, de ancestralidade, de conhecimento, de vida, de possibilidades. As nossas histórias inspiram outras mulheres e para mim é um prazer enorme ter a senhora aqui. A live ela vai ficar gravada, depois as pessoas assistem lá no canal, eu vou puxar, vou colocar no Instagram também, e a gente vai bater um papo. Eu sempre começo o Mulheres de Voz fazendo a mesma pergunta, e é a pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é a Iá Sandrali de Oxum? Então, boa noite, pedindo a bênção a todas, a todos, a todos que estão nos assistindo ou que ainda vão nos assistir, em especial a ti, né, Fabiana de Iemanjá, que me fez esse convite e foi algo assim muito, muito recíproco, né? A felicidade de estar te encontrando, te conhecendo. Porque, como eu digo, sempre que eu tenho um encontro com outras pessoas, mas especialmente com as mulheres, né, é um encontro de amorosidade. Né? A amorosidade que eu falo não é essa questão, né, do amor romântico, desse amor, não, é do amor que faz com que a gente se movimente, né? Desse sentimento que a gente se movimente. Então, eu, né, Sandrali, Iá Sandrali de Oxum, sou filha da dona Eli Tule, né, e do seu Wilson. Meu pai já partiu, né, para o Orum. Sou mãe da Winnie Bueno e da Iana Bueno, vó da Virgínia de Campos Bueno Gregol. É importante dizer todo o nome dela, porque para nós nome tem um significado importante, né, que é tu te reconhecer, né, te identificar no mundo. E eu sou Ialorixá, sou psicóloga, sou servidora pública, sou ativista social, feminista, antirracista. E antes de todas essas coisas, né, que eu trouxe, assim, né, que me identificam no mundo, na sociedade, eu sou alguém que se expressa de forma coletiva. Tudo que eu sou é porque outras já foram, outras estão sendo e outras virão a ser. Né? Esse é a minha principal marca, né? De ser um ser que se entende enquanto coletivo. Eu não consigo me entender enquanto indivíduo, né? Enquanto uma única, né? Um único ser, uma célula, né? Única. Não, eu faço parte de uma cadeia, né? De uma cadeia de mulheres, né? Essa conexão com tudo e com todos, com a própria natureza, né? Que nos faz semelhantes a ela. Então, eu sou essa pessoa aí, né? Essa pessoa que sempre vai se enxergar, né, no olhar de outra pessoa. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre vou me enxergar, eu vou procurar me enxergar no olhar de outra pessoa, porque nós, principalmente nós, mulheres negras, nós não temos espelho social, né? O nosso espelho, ele acaba exatamente quando a gente vai para a escola, quando a gente vai enfrentar o mundo social. Ali o nosso espelho é quebrado, né? Porque a gente não vai encontrar, né, esse reflexo daquilo que nós somos enquanto mulheres negras, enquanto pessoas negras. Então, sempre há essa busca, né, de buscar no olhar, então, no olhar do outro,
esse espelhar-se, né? Que é muito importante para a construção da identidade de todas as pessoas, né? Então a gente tem essa percepção assim do mundo, né? De sentir as coisas primeiro, antes de refletir, de pensar, né? A gente sente as coisas, né? Eu tenho muito presente, muito explícito isso, que primeiro tu sente, depois tu vai refletir, depois tu vai para o pensamento e aí tu vai para a ação. Nada acontece sem que tu sinta primeiro, sem que o teu corpo esteja, né, nessa troca aí com a natureza como um todo, né, e com todas as pessoas, com tudo que existe, né, nessa natureza, né. Esse sou eu. Nossa, esse ser coletivo. Esse é o título do seu livro, né? E eu quero falar mais sobre ele. Mas antes da gente entrar nessa temática, eu queria ouvir um pouco da sua história, porque quando a gente consegue falar com tanta propriedade de tudo que a gente é e que a gente sente e que a gente representa como a senhora faz, tem uma longa jornada para chegar até aí. Eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho da sua história, aonde a senhora nasceu. Eu já sei uma fração dela e eu achei muito maravilhosa, porque as pessoas acham que quem é de religião nasceu dentro da religião. Pensam que a gente não se constrói no caminho, e a sua história é muito rica. Então, eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho mais sobre isso. A senhora nasceu em Pelotas. Como é que foi a construção dessa mulher? Então, eu nasci em Porto Alegre, no bairro Montserrat, na rua Pedro Ivo 418, né? Berço das iás e dos babás, né? Do Batuque, do Rio Grande do Sul. Mas a minha família, né? Principalmente a família do meu pai, que era com quem a gente vivia, né? Nesse espaço, nesse mini quilombo, né? Porque todos nós da família, né, estávamos ali. Minha avó, uma mulher que teve 7 filhos, né? Então todo mundo vivia ali ao redor dela, né? E nós a família era uma família kardecista, né? Meus avós eram kardecistas, né? Minha avó, uma mulher muito forte mesmo. A minha família toda é matricentrada dos dois lados, né? Do lado materno e do lado paterno. Não, a gente não fazia nada sem consultar a minha avó. E a minha avó, quando, assim, só para ter uma ideia, né, eu sou a primeira neta na parte da minha avó paterna, eu sou a primeira mulher neta dela, né? E ela tinha uma relação muito forte com a gente, comigo, assim. Eu tinha uma relação muito forte com ela, muito intensa mesmo. Ela era minha madrinha. E porque também tem isso, né? As famílias, antigamente, as famílias sempre, os primeiros filhos, né, eram dados para os avós, né? Padrinhar e madrinhar. E minha avó, ela tinha um dom, era dela, um dom sabe, de crença nas outras pessoas e no futuro das outras pessoas, né, e dos seus também. E ela sempre dizia assim que eu seria batuqueira, tá? O que destoava da família, né? O que eu diria assim, que eu seria batuqueira e que meu pai de santo seria aquele menino que era o meu pai, meu primo, tá? Que é primo por parte da minha mãe. E eu achava aquilo muito estranho, né? Assim, né? Achava muito estranho aquilo, porque nós não éramos e não tínhamos, embora a gente tivesse toda essa relação ali com as pessoas do entorno, que eram, né? A gente morava perto
da mãe Apolinária, né, da mãe Picucha, como a gente chamava, da mãe Chininha, né, era sabe, um ambiente assim que a gente vivenciava muito a questão da negritude, mas sem vamos dizer, sem essa intensidade com que hoje a gente fala, né, a nível da política, inclusive, né? E quando eu me deparei com isso, assim, porque a gente também, lá num certo momento, que eu acho que foi o que eu te falei, né? Num certo momento em que as coisas eram realizadas na sala da casa dos meus avós, né? As sessões de Kardec, né? As sessões espíritas eram realizadas na casa da minha avó, porque a minha avó, ela não conseguia se manter muito nos centros espíritas, porque ela tinha bem essa coisa assim, do dom de, inclusive, de enxergar quando as pessoas estavam mistificando, né? E ela falava, ela abria a boca, né? Então, ela se tornava a persona não grata. E aí até que um dia um amigo deles, né, disse para eles, olha, o melhor é vocês fazerem na casa de vocês mesmo, né? O meu avô era, como a gente diz, presididor, né? Ele presidia as sessões. E aí passaram a fazer terreiras lá passaram a fazer sessões na casa dos meus avós, aí vinham outras pessoas e tudo. E um belo dia, minha avó incorpora uma preta velha. Foi um alvoroço, um alarido, porque o meu avô aí resolveu doutrinar aquele espírito, achando que era um espírito obsessor, como ele dizia. A preta velha ficou furiosa e se mandou. Aí o guia espiritual da minha avó, que era Padre Anchieta, até hoje eu não sei por que um padre fazia lá na sessão de espírita, mas enfim, né? A criança não conseguia entender aquilo, não entendia. Eu estudava em colégio de freira, então era mais complicado ainda. E aí, esse guia espiritual disse que a partir daquele momento, né, baixariam espíritos de pretos velhos e de caboclos, né, porque a gente precisava conhecer a nossa história, a nossa ancestralidade. Foi um negócio, assim, eu só vim entender depois, né? Mas foi um negócio muito legal, porque a partir daquele momento, nós crianças, esperávamos ansiosamente essa preta velha chegar. Porque, diferente das sessões espíritas, em que a gente ficava numa peça lá, esperando até a hora de tomar o tal do passe, quando ela chegava, ela chamava toda a criançada, né? E brigava com a gente, mas também tinha uma relação muito próxima nossa, né? E o pior de tudo, que eu achava, assim, que nós achávamos, é que ela revelava os nossos segredos. A gente ficava pensando como é que ela sabe, né? Mas ela revelava os nossos segredos. E então se criava uma relação, assim, eu diria que de muita fé, de muita confiança, né? E aí foi indo. Né? Então a gente tinha essa relação assim com a Umbanda. Eu sempre digo assim, a Umbanda que eu conheci foi uma Umbanda que nasce, como nasceu a Umbanda, né? Para tratar da questão da discriminação, porque né, os caboclos, os pretos velhos, eram discriminados, né? O kardecismo não aceita isso, né? Então, a gente constrói uma outra relação, uma outra forma com a Umbanda verdadeira, eu diria assim, né? E aí foi, né? E depois, Vou lhe interromper um segundo para a gente abrir esse parênteses aqui, porque é muito interessante essa história de família que a senhora nos traz, que se assemelha muito à manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas na história do Zélio, né? Que muito se discute hoje a questão do lugar onde a Umbanda nasce, né? De uma família branca, de classe média alta, e que isso traz toda uma vertente umbandista que faz um movimento um pouco contrário, às vezes, como eu tenho pensado.
A senhora traz uma história muito semelhante que acontece ali em Porto Alegre e que a sua avó alguma vez tinha ouvido falar em Zélio? Não. De forma alguma. Gente. Não. Nem ninguém. Eu mesmo vi depois de muito tempo, quando eu comecei a me envolver mesmo com o batuque, eu diria assim, e com os estudos da Umbanda, com a Umbanda mesmo, que eu me iniciei aí, então eu me iniciei de fato depois de muito tempo, lá pelos 20 anos, mais ou menos, na Umbanda, né? Tô falando com a minha tia, que era mãe do meu pai de santo, que veio a ser meu pai de santo, né? E aí, então, sim, que eu fiquei mais conhecendo, assim, né? Mas eu não tinha nenhuma, diria assim, nenhuma pretensão, né, de vir a ser o que eu sou, de Alorixá, mas nem isso não me passava pela minha cabeça, embora a minha avó sempre dissesse, tu vai ser, e eu, imagina, eu fui fazer, fui fazer, depois então que eu fui fazer universidade, fui fazer matemática primeiro, depois que eu fui fazer psicologia, isso não se passava na minha cabeça, né? Ainda o espiritismo, assim, era algo que eu pensava, assim, que era possível ter uma ligação com a psicologia, né? Essa coisa agora, sabe, o ser batuqueiro não me passava de forma alguma, sabe? Eu levei muito tempo para adentrar de fato, né? Muito tempo, assim. Quando eu me inicio de fato no batuque, né? No momento em que o meu pai de santo, então, faz esse movimento, não, tu vai ter que entrar. Eu cansei de dizer assim, já não está mais na hora, o Oxum não segura mais, não quer que eu segure mais, então tu vai ir. E quando eu me iniciei, em 93, quando eu me entreguei, eu levei um susto. Quando eu olhei assim para a vasilha, né, que é o que a gente chama, né, com a vasilha no meu colo, assim, olhei para a vasilha e vi várias coisas, que eram coisas que eu tinha dado para Oxum, né, para Oxum da casa, para Oxum do meu pai de santo, e eu achei estranho aquilo, como é que estava tudo naquela vasilha, né, naquele Okutá, e daí ele disse, não, isso aqui está desde sempre, né? Porque ele fez o assentamento da minha Oxum sem que eu soubesse, né? Ele fez o assentamento lá em 1970, né? E eu só fui, né? Só fui me iniciar no sentido de, bom, tá lá agora, né? Tá te entregando mesmo. Em 93, quer dizer que a Oxum já tinha, né, aquela presença ali no Okutá, já estava desde 1970, né? Então, é uma história assim que realmente me mobiliza muito, né? Ainda me mobiliza muito. Eu ainda sinto muita falta, embora sinta a presença dele, né? Mas ainda sinto muita falta assim, do meu pai de santo, porque ele foi exatamente aquilo que a minha avó dizia. Minha avó dizia que ele, né, ele tinha voltado, né, para cumprir a missão dele, né, mas também para me cuidar. Né? Embora ele fosse bem mais moço do que eu, né? Eu levava ele para a escola, né? E ele, diferente de mim, desde pequeno, ele perguntava para ele, o que tu vai ser quando tu crescer? Aquelas coisas que a gente pergunta, inclusive na escola ele dizia, eu vou ser batuqueiro. Né? Então, eu vou ser batuqueiro, e realmente, aos 9 anos, ele se iniciou, né? Então, são coisas assim da história, né? Que, como é que eu vou te dizer? É muita coisa para a gente falar, né? É muita coisa que tu vai resgatando, assim, aos poucos, né? E aí é muito lindo, é muito lindo. E tudo está interligado, sabe? É uma encruzilhada.
é uma encruzilhada, tanto a nação, né, aqui no Rio Grande do Sul, o batuque, com o candomblé, com o tambor de Minas, né, com todos, com os encantados, com tudo é muito interligado, porque a gente, né, a gente vem dessa conexão com tudo e com todos, então tudo tem presença, e tudo tem presença africana, que é o berço da humanidade, né? Tudo tem presença indígena, que é, né, o berço daqui, o Brasil, imagina com toda essa, né, essa mata, essa coisa toda, que bom que está sendo destruído, que bom no sentido de que a gente agora está tentando, né, pelo menos naquilo que nos compete, né, tentando com que as pessoas como um todo entendam que a gente faz parte disso tudo, porque a gente é natureza. Então, todas as tradições, elas estão muito conectadas, né? Então, isso faz parte da minha vida, da minha construção, porque também não é algo que, de repente, eu, como tu disse assim, nasci diferente das minhas filhas, diferente da minha neta, né, que tem uma outra vivência, porque tem uma vivência desde que nasceu, minha filha, assim, desde que nasceu, elas sabem que, inclusive, elas foram, né, elas vieram como presentes, né, da Oxum, presente da Pombagira, enfim, presente das caboclas, né? Um presente que a gente tem, né? Assim, né? Tanto que as minhas filhas têm vários padrinhos, várias madrinhas, né? Em função disso, né? Tem madrinha espiritual, tem madrinha na Umbanda, tem madrinha na nação, tem madrinha em casa, padrinho, madrinha, padrinho, porque a gente faz essas conexões assim com tudo que existe, né? Então, olha, eu falaria assim, um tempão, né? Talvez ainda tenha que escrever sobre isso, né? Antes que a gente se vá, porque é isso, né? Tu precisa transformar também a questão da oralidade em escrevivência, né? Que é o termo que a Conceição Evaristo traz, né? Da forma como a gente se debruça sobre a escrita, né? Colocando a nossa vivência, aquilo que a gente realmente vive, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente... Sabe, o que a gente produz é fruto de outras produções, né? De outros contatos. Nós aqui, por exemplo, agora estamos estabelecendo um ponto de referência, né? Um ponto de construção. Né? Então, a importância que é esse teu programa, né? No sentido de ouvir mesmo, no sentido de construir junto com outras mulheres, né? Essas vozes maravilhosas, né? Ainda mais aqui em Pelotas, né? Sou apaixonada por mulheres. E as lutas sociais? A senhora é uma pessoa que traz, né, essa vontade de mudança, de transformação, de consciência. Acho que o primeiro movimento é a tomada de consciência. A senhora traz isso muito forte. Essa inquietação sempre existiu. Em que momento ela nasce, como ela se fortalece, qual a relação da religião com essa vontade de transformação social? A senhora acha que isso tem uma ligação ou é a senhora que faz essa ligação? Como é que acontece tudo isso na sua vida? Tem uma ligação, mas ela só é percebida, por exemplo, na minha questão, né? Ela só é percebida quando eu passo a entender a questão da religião também como um fazer político, não é? E isso não é assim de uma hora para outra, não é? Ele vem se construindo, vai se construindo, vai operando de forma muito conectada. Por que eu te digo isso? Porque assim, por incrível que pareça, e eu trago isso no livro,
No mesmo dia, no mesmo ano que eu me filio ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido onde eu milito, foi o mesmo ano que eu me iniciei no Batuque. Então, isso não é à toa, sabe? Isso não é à toa. E aí, quando eu passo a me dar conta de que a força que tem a questão da tradição de matriz africana, para além do aspecto religioso, quando eu me dou conta disso, então, eu nem sempre me coloquei publicamente como Ialorixá, tá? Publicamente, assim, a ponto de, né, hoje eu falo Iá Sandrali, né? Não desvinculo o Iá, que é, né, o diminutivo de Ialorixá, porque hoje isso faz parte do meu fazer político, que é a luta contra a intolerância, né, contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, né, a luta pela laicidade do Estado, de fato. Então, ele vem numa construção desse ser político que sou eu. Agora, a indignação em relação, né, ao racismo, né, ao machismo, a todas essas coisas, foram coisas que foram sendo construídas a partir daquilo que eu sentia. A minha avó, ela foi uma mulher, assim, uma mulher fora do tempo, que nem eu digo, né? Minha avó enfrentava, né, por exemplo, às 4 horas da madrugada, ela pegava a carroça dela e ia para o mercado público, né, para comprar, né, as verduras, as coisas com as quais ela saía depois para, né, vendia essas coisas junto com o meu pai e com o meu tio mais velho, mais o meu pai, assim, né? Tanto que o meu pai herdou dela essa coisa sabe, de vender, de trocar, porque para eles era muito mais trocar do que mesmo vender, né? Meu pai era incrível, assim, né? E ela foi uma mulher que ela enfrentava tudo. Uma vez lá prenderam o cavalo, né? O cavalo dela, que pastava no lado, e aí levaram o cavalo, porque o cavalo estava solto, sei lá. Ela foi lá, não esperou pelo meu avô chegar, e aí prenderam ela, porque ela discutiu com o delegado, né? E aí, enquanto meu avô não chegasse, ela não seria liberada. E aí, quando meu avô chegou, o tal do delegado aí disse: agora a senhora, né, pode, ainda disse para o meu avô que era para ele pôr trava na língua dela. Ela disse: não, pois agora eu não quero sair, vou ficar aqui, entende? Eu só vou sair quando vocês disserem que eu estou saindo por mim, né, pela minha defesa. Agora, homem nenhum vai me defender. Olha, imagina isso, sei lá, que década, né? Eu nem nascida era, né? Então, ela é uma mulher assim. Então, não tem como não passar isso não tinha como não passar isso para depois para o seu, né? Principalmente para suas filhas, né? Muito mais para suas filhas do que para os seus filhos, mais para suas filhas, entende? De serem mulheres independentes e autônomas, entendeu? No seu jeito, né? No seu jeito de ser, que nem eu digo, né? Foram pessoas, a minha avó materna também, foram pessoas que foram dona do seu nariz, entende? Naquela época, entende? Como muitas e muitas mulheres negras. Então, a gente traz isso no DNA, sabe? A gente traz essa coisa, assim, do cuidado, sabe, dessa autonomia, não é, da gente, né? E a gente paga um preço muito caro mesmo. A gente paga um preço muito caro em todos os sentidos, mas não me arrependo nada do que eu fiz, nada. E eu tinha uma admiração muito grande com as minhas avós, tenho até hoje, né?
embora elas já tenham ido embora, mas eu tenho uma, sabe, com todas as mulheres da minha família, as mulheres das minhas famílias, né, de todas as famílias, inclusive das famílias que eu construí, né, depois, quando casei, então tinha uma admiração muito grande, tenho pela minha ex-sogra, digo que ela é minha sogra ainda, ela sempre vai ser minha sogra, né, porque eu escolhi ela para sogra antes de casar, antes de conhecer o filho dela, então, né, ela sempre vai ser minha sogra, né, sabe, com aquela força, aquela intensidade com que as mulheres negras vivem. Então, acho que tudo isso foi forjando também esse ser político, né, que eu sou, né? Quando me vejo assim, às vezes eu fico pensando, né, quando eu me vejo hoje, né, eu disse, nossa, mas quanta coisa que eu já fiz. Embora muito atrás, assim, eu fosse uma pessoa sou ainda, né, mas uma pessoa muito tímida, né, muito tímida, era muito tímida mesmo, mas era muito observadora, era uma pessoa muito silenciosa, eu fui uma criança muito silenciosa, ainda mas bem, muito observadora. Muito observadora. E aí eu queria ouvir agora um pouquinho sobre o livro, né? E em que momento da sua trajetória... Então, tá aqui ele. Em que momento da trajetória o livro nasce? Eu vou lhe perguntar depois se eu posso passar o seu contato para o pessoal que quiser adquirir o livro, como é que faz. Mas eu queria saber, assim, a senhora foi provocada a escrever ou teve vontade? E qual é a temática que ele traz, né? O título me chamou muito a atenção, eu quero muito ler, pelo direito de ser quem eu sou. Né? Um ser coletivo. Isso. Traz primeiro uma ideia de indivíduo e depois a senhora vem e diz um ser coletivo. Porque eu não acredito nas individualidades. Né? Eu não acredito nisso, porque imagina, tu para nascer precisa de 2 pessoas por aí, né? E aí tem toda essa conexão, então eu não acredito, sabe, nessa coisa do indivíduo, né? Nem o criador não foi né? Ele precisou de vários para poder criar. Então o livro ele nasce na realidade ele nasce de uma provocação, né? De uma provocação muito vinculado assim a Joana Borigo, né? Feminista, e eu conheço a Joana, amiga da minha filha, e aí depois eu hoje sou mais amiga do que ela é da minha filha. Nós somos muito mais amigas do que eu, pelo menos acredito, né? Que seja assim. E aí havia sempre uma provocação, porque a partir do momento que eu começo a falar, né, nesse conceito de radicalidade amorosa, e que algumas pessoas não conseguiam entender o que eu queria dizer realmente, né? E aí as pessoas perguntavam, tá, mas define esse conceito, né? E a Joana foi uma das primeiras pessoas assim que conseguiu entender o que eu dizia com radicalidade amorosa. Por outro lado, assim, todas as pessoas em torno de mim, né, especialmente no sentido assim, a Nina Fola, que foi alguém que durante um grande período a gente conviveu muito junto, muito próxima, e nós fazíamos muitas discussões em torno da questão, claro que em torno da questão da política religiosa, né? Porque ela foi minha estagiária no Conselho do Povo de Terreiro, e a gente fazia muita coisa, escrevia muito, falava muito, sabe? E conversava muito sobre isso. E aí chegou lá e disse, olha, acho que a senhora tem que escrever, sabe? Então, foram muitas as pessoas que falavam. A minha filha falava, mãe, tu tem que escrever, tu tem que pôr, né? Tu tem que pôr isso. A Win dizia muito assim, né? Olha, mãe, tem muita coisa que tu fala que agora estão falando, né?
mas que as primeiras vezes que eu ouvi foi tu falando. Né? A minha outra filha, a Iana, então, assim, ela né, sempre me entusiasmou também a escrever. E a gente foi sempre muito oralidade, né? Que esse é o nosso princípio, né? Muito oralidade de falar as coisas, né? E teve também uma situação assim que eu fui apresentar um trabalho no Fazendo Gênero, e aí eu apresentei o trabalho e as duas pessoas que coordenavam os trabalhos e que avaliavam os trabalhos chegaram e me disseram assim, aí não era IA, ainda era só Sandra Lee. Né? Sandra Lee, tu precisa escrever, entende? Porque a gente não... Como é que a gente vai avaliar esse teu trabalho assim, né? Tu precisa escrever. Até porque eu fiz psicologia, depois fiz especialização em criminologia, mas depois não quis mais, sabe, aquela coisa da academia, assim, né? Eu sempre achei que a academia não dava conta, sabe? Não dava conta. E continuo achando. Acho que agora melhorou a partir do momento que a gente começa a fazer essas escrevivências por dentro da academia, provocar. Então, o livro, ele surge na pandemia. O livro, sabe? A coisa, não, é preciso, vamos agora e vamos escrever. Né? E aí eu escrevi o livro em 9 meses. Né? Bem o período da pandemia ali. E foi o jeito que, inclusive, eu descobri, né, enquanto a escrita, enquanto ato terapêutico, porque senão eu teria pirado. Porque, sabe, eu sou povo de rua, né? Eu sou mulher de rua, eu adoro a rua, eu adoro o contato com as outras pessoas. Então, esse período, né, até porque a gente era grupo de risco, né? Pela idade, pelas comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, negócio todo. Então, eu tinha que ficar isolado mesmo, não tinha outra saída. E aí eu tinha muita coisa escrita, né? Que também o INE chamou a atenção, assim. Tu tem muita coisa que está escrito, que tá aí, então tu tem que juntar tudo isso. E a Joana ia além, assim, ela já tem muita coisa falada por aí que a gente precisa, né, buscar. Então, ainda tem muita coisa falada, né? Mas, enfim, e aí a gente consegue fazer essa transposição da oralidade para o livro. Eu vou mostrar de novo com calma agora a capa do livro para as pessoas conhecerem. Vou pedir para a senhora mostrar de novo. Então, ó. Como é que as pessoas encontram o livro, mãe? Como é que elas... Mas eu quero falar um pouco da capa do livro também, isso. Sabe? Da pessoa que trabalhou, a design que trabalhou é a Marina Miranda, né? Que é uma das pessoas que eu adotei também como minha filha. E tudo que eu pensei, sabe? Tudo que estava lá no meu pensar, né? Ela conseguiu traduzir. Sabe, assim, eu só pensava, eu dizia, e tem coisa, tem relação com isso, então tanto que aparece o quindim, aparece a rosa amarela, aparece o cordão de contas de pérolas, né, aparece o espelho, aparece a espiral, que é a minha grande marca, né, aparece o escudo, aparece os corações, né, as mãos dadas. Então, o livro, ele é uma condensação daqueles conceitos que eu vivencio na minha vida, né? E que coloco, então, no papel, né? E aí teve muita colaboração da Andressa Duarte, óbvio que da Nina Fola, da Isabel Belloc, a minha escuda, né? E da Marina, né? Da Marina Miranda. E a gente tem... Então, elas organizaram, né? Elas organizaram o livro. Eu ia escrevendo, e elas foram organizando isso, né?
E aí a gente teve lá o contato, a Joana, né? Que é a editora, que nem eu digo, né? A minha editora. A Joana, então, apresentou para a editora Zouk, que foi, né? Que é a minha editora, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, é a minha editora. E aí, então, o livro surge também. Eles tiveram uma compreensão daquilo que, sabe, daquilo que eu estava transmitindo, que foi um negócio impressionante, assim, sabe? E fizeram várias surpresas, né? A Vika faz parte desse livro aqui, com o desenho, também foi uma surpresa maravilhosa, né? Que ela está aqui dentro, está dentro desse livro, as minhas filhas estão aqui dentro. E eu convidei a cada capítulo duas autoras, né? Duas pessoas escrevem a respeito daquilo que eu estou trazendo, né? Que, por exemplo, que é a radicalidade amorosa, que é o espelho, que é um dos princípios que eu trago, que é o melhor de cada uma no sentido de melhor de cada pessoa, porque o pior não me interessa. Né? O pior não me interessa, o que me interessa é o melhor, que o melhor ele tem que estar à disposição da coletividade, né? O melhor de cada pessoa, né? A questão da escudaria, do escudo, né? Porque para mim é aquilo que eu digo, né? Os brancos sejam nossos escudos. Se querem ser antirracistas, se querem estar no combate ao racismo, né? Aos preconceitos e todos mais que nos atingem, né? Sejam nossos escudos. Então, tudo também faz parte tá tudo na minha trajetória, né? E aí a gente vai escrevendo sobre isso, né? E tem isso, né? A gente vai deixar as pessoas curiosas sobre o espelho e o escudo, que são dois conceitos maravilhosos que a senhora traz. Mas a senhora podia nos falar um pouquinho mais sobre a radicalidade amorosa. Vamos dar um gostinho. Então, o que eu entendo por radicalidade amorosa? As pessoas sempre me perguntavam assim, tá, mas aí as pessoas assim, mas é possível ser radicalmente amoroso, por exemplo, né? Ali na época do cara aquele que a gente continua não dizendo o nome, né? Do Inominado. E eu dizia que sim. Por que sim? Porque eu acredito no respeito incondicional à humanidade do outro. Se ele não reconhece a minha humanidade, o problema é dele. Ele vai ter que dar conta disso. Em algum momento ele vai ter que dar conta disso, nem que seja lá no início da vida, nem que seja lá, sei lá onde, né? Porque eu não acredito em inferno, mas enfim, nem que seja nesse momento. Então, para mim, a cada encontro, a cada momento que tu te encontra, porque a vida ela é uma espiral, e a cada momento que tu encontra, há um encontro dessa linha que é a existência, né, com a existência como um todo, com essa espiral que sou eu, né? Tu nasce lá pequenininha, aquele negócio vai indo infinitamente. Cada encontro, independente do afeto, do tipo do afeto que esse encontro suscita em ti, né, é uma nova experiência. E não é uma experiência empática. Eu não acredito em empatia. Porque tu não pode te colocar no lugar do outro, no lugar da forma como o outro está sentindo aquilo, na forma como o outro sente, né, o meu viver. Ninguém pode se colocar no lugar do outro. Agora, tu pode abrir brechas, né, para compreender a situação, né? E aí, a situação que o outro vive. Pode abrir brechas. E tu pode escutar. Essa é a grande arma, né? E tu tem que escutar de forma radical, ou seja, escutar mesmo, né? Escutar
com os ouvidinhos, com a mente, com todo o teu corpo. Escutar, né? E a amorosidade é exatamente isso, é tu te colocar, né? Tu te despojar de todo e qualquer preconceito, porque todos nós temos, né, os nossos preconceitos. De todo e qualquer, porque o preconceito é isso, né? Um preconceito, tu não conhece o outro e já fica conceituando, né? Aí, se é gordo, é baixo, é sei lá o quê, né? Mas tu tem a capacidade de te despojar disso. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Entende? Não é impossível. E o exercício disso é a radicalidade amorosa. Entende? E essa capacidade, esse conceito, essa categoria, né? Porque eu entendo como uma categoria, e cada vez eu construo mais em relação a isso, que ela pode ser utilizada em qualquer instância. Né? Qualquer instância. Eu uso muito na política. Uhum. Eu digo na política partidária também. Uso muito, né? Porque há momentos que tu tem vontade de chutar o balde, né? Agora, quando tu te depara com essa questão, o que eu tenho para aprender com essa relação? Sabe? A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E o outro tem alguma coisa para aprender com a gente. Bom, se ele aprende ou não, o problema é dele. Mas aquilo vai ficar, aquele momento, ele vai ficar inscrito nessa espiral que é a minha existência. Entende? No mundo, né? No mundo, na vida. Infinitamente. Então, infinitamente, tu tá tendo relações com tudo que existe. Não é só a relação interpessoal de duas ou mais pessoas, de um ou mais grupos, mas a relação com tudo, com a natureza, principalmente com tudo, com o que é vivo, com o que não é vivo, sabe? Com a relação que tu tem com os rios, com as montanhas. E quando eu falo, se tu consegue transformar isso num princípio, né, a radicalidade amorosa num princípio, tu não vai, por exemplo, destruir, sabe? Acabar com uma árvore, por exemplo, sem ter precisão. Que história é essa? Sabe? Uhum. Ou porque tu tem que construir uma estrada, sabe? Tu sai devastando tudo e não, sabe? E não recupera, e não recompensa por aquilo, sabe? Se tu tá usando a natureza, né? Tu tá usando o rio, tu tá usando a terra, e aí tu destrói isso, aí tu joga lixo em cima disso, né? Tu faz essas coisas, não dá para entender, não dá para compreender, não dá, sabe? Não dá para aceitar sabe, sem indignação, sabe? A indignação, inclusive, é uma forma que a gente tem de se movimentar, né? E se movimentar, inclusive, na política, de não se conformar com determinadas coisas, não é? Agora, não significa que também, a forma o amor romântico, no caso, também é uma forma de radicalidade amorosa, só que não é especificamente disso que eu estou falando, sabe? Não é disso que eu estou falando, eu estou falando isso, por exemplo, se tu me provoca uma situação de racismo, por exemplo, não, um ato de racismo, me provoca muita raiva, me dá muita raiva. E essa raiva faz com que eu me movimente, sabe? Se eu não sentir raiva, se eu ficar só chorando, né? Só chorando e me lamentando, eu não vou me movimentar. E isso é um negócio que eu aprendi com a minha mãe, inclusive, sabe? Assim, né? Lá nas infâncias da vida, lá na adolescência, né, ela dizendo isso, não. Principalmente para uma mulher negra, a raiva é um sentimento que faz tu te movimentar, faz tu reagir, sabe? Faz tu reagir. As nossas reações são isso, né? Porque por causa dessa radicalidade e desse sentimento de que o que atinge a mim, sabe, atinge ao outro também. E o que atinge ao outro, atinge a mim. Não na mesma intensidade, né?
mas me atinge, sabe? Nenhuma... Macota Valdina já dizia isso. Nenhuma folha cai da árvore sem que toda a floresta sinta. E é exatamente isso com a gente, sabe? Nada acontece sem que a gente... Assim, por isso existe uma cadeia, né? Uma cadeia uma cadeia existencial em que tudo está relacionado a tudo, né? Tudo está relacionado com todas as coisas, sabe? Então, é isso, né? É isso. É uma abundância de amor, de conhecimento, de sabedoria, Eu vou repetir o que eu disse para a mãe Giza. Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada. Eu agradeço muito a minha mãe Iemanjá por me permitir estar aqui e poder lhe ouvir. Eu também. Aliás, eu tenho uma relação com a Iemanjá muito, muito forte. Muito forte, muito forte. Eu vim para Pelotas, né? Faltou dizer isso, eu vim para Pelotas para cuidar do terreiro da Iemanjá, né? O meu terreiro, ele é o terreiro de Iemanjá. A casa foi dada para Iemanjá, né? Então eu vim para Pelotas por isso. Meu pai de santo me deu essa missão. E eu vim. Depois, quando eu voltei com a política... Carlos, eu disse, Carlos, e a Sandra de Oxum tem uma casa de Iemanjá. Como é que isso acontece? E leia eu, Orixá Iemanjá. Mas isso é uma casa que é governada, diria assim, né, por 5 mulheres. Né? Por 5 mulheres. Óbvio que a gente não abre mão, né, da presença dos homens, até porque nós acreditamos nessa junção, né? Agora, o comando é nosso. Né? Ela é matricentrada mesmo, né? O comando é nosso, e já está aí a minha neta dizendo, né? Vó, quando eu mandar, quando chegar a minha vez de mandar aqui, quando chegar a minha vez essa casa ser minha... Eu preciso falar aqui que quando eu falava com o Carlos, né, meu filho que eu lhe apresentei, eu falava sobre a senhora e eu disse uma coisa que me chamou muito a atenção no dia que nós nos conhecemos, foi a sua capacidade de escuta. Exatamente, né? De escutar, de estar presente, A gente vive hoje um mundo tão acelerado, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tem uma dificuldade muito grande na escuta. Eu me reconheço como uma pessoa que tem dificuldade de escuta, porque existe sempre uma ansiedade de poder dar conta de tudo. Mas a gente não dá conta de tudo. E aí a gente não dá conta nem daquilo que está acontecendo naquele momento se a gente não consegue estar ali. A escuta ela tem muito da presença, a necessidade de estar presente. E tudo que a senhora fala e traz na sua fala, as pessoas que tiverem a oportunidade de lhe encontrar e de lhe conhecer, e eu vou pedir depois o endereço da casa para que as pessoas possam ver, possam conhecer o trabalho, a sua fala é sentida, é vivida. Acho que isso é o mais importante, porque não adianta a gente trazer um discurso que a gente não vivencia, que a gente não... Ele se torna vazio, ele não tem verdade. E a senhora tem muita verdade, porque a senhora vive isso que diz, isso que escreve, isso que professa, isso que defende. Eu quero saber, Iá, como foi a decisão de se lançar na vida política. A senhora foi candidata a vereadora. Como é que as mulheres conseguem entrar nesse universo e se manterem íntegras, se manterem
tem que ser realmente, tem que ser uma amorosidade muito radical, porque a gente sabe que é um ambiente muito masculino, machista, preconceituoso, né, com um viés muito eurocêntrico ainda. Então, sim, os desafios que a senhora se colocou nesse momento foram muito grandes, porque a minha visão de fora, né? Quando a gente está dentro do ambiente acadêmico, quando a gente está dentro do terreiro, quando a gente está nos nossos ambientes, de alguma maneira a gente controla o risco. E aí, quando a senhora vai para fora disso, esse risco não é mais controlado. Como é que foi esse momento da sua vida? O que a senhora aprendeu? Como é que vai ser daqui para frente? Olha, tem tudo a ver com a minha tradição. Isso foi algo também de aprendizado, não foi algo que eu... é isso aqui. Não. Então, eu tenho dito, né? Nunca foi sorte, sempre foi Oxum. Porque Oxum me proporcionou, nunca impediu que eu fizesse aquilo que eu queria. Nunca, né? Tu vê que ela ficou lá 23 anos esperando, né? Eu me decidi. Mas essa questão é preciso ser compreendida, porque assim as pessoas às vezes dizem assim, não quero entrar para a religião, aí falam na religião, né? Não quero entrar para a religião que é muito compromisso. Entende? Que é muito compromisso. Tá, mas o que tu tá falando mesmo? Sabe? Sim, é muito compromisso contigo mesmo, sabe? É muito compromisso com teoria, é muito compromisso com... Né? Até tem... O Pai Sidney sempre diz assim, não tem orixá, não tem orixá que convença a um ori se ele não quer, né? Não tem como convencer com a cabeça se tu não quer. Mas as coisas, para mim, elas foram sempre acontecendo, sabe? Dando. Hoje eu entendo, né, que o projeto mítico, meu projeto mítico, ele é social. Então, ao mesmo tempo, o Oxum me deu um tempo, quando eu vim para cá, o Oxum me deu um tempo para eu retomar, né? Para retomar, inclusive, a vida política, né? Eu fui candidata lá em Porto Alegre, né? Também uma coisa assim que eu não tinha isso como meta, né? Embora a minha avó lá atrás já tivesse dito, mas não tinha como meta. E aí, quando eu sou convidada a entrar mesmo e a concorrer e coisa toda assim, eu começo a me dar conta de que, bom, é isso aí, então vamos lá. Depois, quando eu venho para cá, eu passo um período, né, apenas, sabe, me preparando para que um momento chegaria de eu voltar. E aí, quando eu volto, né, acontecem muitas coisas que ficam, mesmo na política, que eu fico me dando conta que algumas pessoas têm que abrir mão de determinados protocolos, né, dentro dos partidos políticos, tem que abrir mão de determinados processos para poder buscar poder quebrar e buscar novos paradigmas. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma dessas pessoas. Tem muitas pessoas assim. Sou muito dessas pessoas. Para mim não adianta, sabe? E a Sandra Lee, né? Que também é uma coisa que eu fui construindo, né? Hoje eu não abro mão do IA, embora politicamente eu sei que é colocado um entrave pelo fato de eu me colocar enquanto IA, de eu me colocar enquanto religiosa, de eu me colocar enquanto mulher de tradição, mulher de axé, né? Mas eu não abro mão disso.
Porque atrás disso, na frente disso, antes disso, tem todo um povo, né, que me trouxe até aqui. E que, ao me trazer até aqui, traz muitas e muitos. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, uma bancada negra, né, e eu olho para trás, sabe, eu me sinto participante disso, eu me sinto precursora disso, né, mesmo não tendo sido a primeira. E eu sempre disse isso, eu não quero ser a primeira, né, eu quero que muitas cheguem junto, muitas estejam lá. Então, para mim, a política, ela tem que ser radicalmente amorosa, ela tem que ser pensado para a comunidade, tu tem que estar à disposição dessa comunidade, né? E, bom, eu estou à disposição da minha comunidade, né? E de quem quer estar junto. Então, o fato, por exemplo, de ter sido candidata a vice-prefeita aqui em Pelotas foi um desafio imenso, sabe? Mas me deu uma segurança, uma certeza de que é isso mesmo. Talvez não seja eu que vou ver, né, sentir, perceber tudo isso, tá? Mas nós ainda vamos ter, tá, prefeitos, prefeita, sabe? Negro, batuqueiro, nós vamos chegar, tá? Não sei quando, mas se a gente vai chegar, a gente vai chegar, sabe? Então, são essas coisas assim que me levam a continuar, né? A continuar na luta. E muito assim também, assim, de tu ver crianças, meninas principalmente, sabe? Se espelhando em ti. Isso é muito, mas olha, te dá uma, sabe, uma confiança, uma convicção, assim, eu, por exemplo, de perceber que a minha neta me tem como espelho social, né? Quando ela diz, por exemplo, não, avó, eu não quero ser prefeita, eu não quero ser mini-prefeita, ela queria ser mini-prefeita, eu não quero ser mini-prefeita das Pelotas, né? Da Pelotas, eu quero ser mini-prefeito do mundo, entende? Então, sabe, essas coisas te fazem dizer que é isso mesmo, tá certo, vou continuar, sabe? Não é o cargo, sabe? É muito mais do que isso. É muito mais, é o que a gente realmente representa, sabe? O que a gente representa com tudo isso, né? Com que cada mulher negra, com cada mulher representa. Não é fácil, política não é fazer política partidária, né? Não é fácil para nós mulheres. Então, para nós mulheres de terreiro, meu Deus, né? Não é fácil, porque sabe, a discriminação, esses processos, o poder é um negócio muito complicado, né? Esse poder centrado, branco, machista, né? Esse poder racista, esse poder, ele é muito, 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 muito complexo, né? E eu sou daquelas que não abro mão, sabe? Eu não abro mão do coletivo, não abro mão, sabe? Não abro mão que muita gente esteja junto, e que eu seja, sabe? Cada vez mais as pessoas entendam que a gente está à disposição, a gente vem para esse mundo para estar à disposição do melhor, né, para colocar o nosso melhor, as nossas dádivas, os nossos bens, né, bens pessoais, essas coisas que a gente traz, né, à disposição da coletividade. Eu acredito nisso, não, sabe? Às vezes eu fico pensando, pô, eu podia... Mas aí, às vezes as pessoas me perguntam, pô, podia estar ganhando muito dinheiro, né? Tu podia ter feito outras coisas, tu podia ter, sei lá, né, construído outras coisas, mas, sabe? Mas Oxum me botou no mundo para isso, né? A minha Oxum, o nome, né, o nome dela, o nome sagrado dela significa a mãe daqueles que mais necessitam. Então não dá, né? Não dá, não tem saída para mim. Não tem saída para mim.
sabe? E a cada dia, a cada vez assim que eu me deparo com essas coisas, eu já falei isso num programa, que quando a gente estava na disputa, né, aqui pela 2020, um morador de rua chegou para mim, assim, veio, eu posso lhe pedir alguma coisa? Eu posso lhe pedir algo? E eu achei que ele ia me pedir dinheiro, ia me pedir um prato de comida, ia me pedir assim, aí eu disse, pode, né? E aí ele disse, se vocês ganharem, a senhora coloca água na Bento Gonçalves. Tu sabe, cada vez que eu falo isso eu choro, porque eu nunca tinha me dado conta disso. Sabe? E eu e muita gente não se deram, porque senão já teriam colocado, né, água para essas pessoas. E tu imagina bem na época da pandemia, em que a gente queria que as pessoas lavassem as mãos, que não sei o que, sabe? E o cara pega e me diz isso, e aí eu disse para ele, com certeza, sabe? Com certeza. Eu dizia para o Ivan, né? Vai ser nosso primeiro ato, tacar água na torneiras, né? Como é difícil a gente perceber a necessidade do outro. Aí a gente volta lá no que a senhora falou da empatia, né? A gente vê dentro de um discurso bonitinho que eu preciso ser empático, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu concordo absolutamente com o que a senhora trouxe, absolutamente. A gente nunca vai estar no lugar do outro, porque é impossível a gente ter o sentir do outro. E isso é um limitador muito grande. Isso é um limitador muito grande. A gente, mesmo quando busca uma ampliação da nossa consciência enquanto um ser coletivo, de uma consciência social, de uma consciência de olhar, de ter a capacidade de olhar para o outro, a gente não percebe que quem mora na rua tem sede, não tem água, não tem água. A gente não percebe. Exatamente. Tu quer ver uma coisa? Essa questão dos Yanomamis. Percebe? Essa coisa dos Yanomamis. Sabe? Gente, isso acontece desde 1500. Que eles vêm sendo dizimados, que o povo indígena vem sendo dizimado desde 1500, sabe? E aí agora a gente está apavorado, né? Apavorado porque a gente viu escancarado nas nossas caras, bom, sabe? Mas então, e aí é óbvio, a gente sabe da responsabilidade dos governos e de tudo mais, né? Mas olha, e a minha responsabilidade em relação a isso, sabe? E a tua responsabilidade, a responsabilidade, sabe, de cada um de nós, sabe? E aí a gente fica, agora estamos, óbvio, que impactados com esse crime em relação ao povo indígena. Mas do nosso lado, tem gente passando fome, tem gente comendo do lixo, tem gente, sabe, que todo dia nós vemos isso. Que todo dia a gente vê, a gente enxerga, não enxerga, a gente... Tá? A gente passa por isso. Passa por isso, não é? E aí, daí, sabe, eu essa semana, desde que essa coisa aí dos Yanomami começou a se explicitar assim, eu tenho andado meio triste, sabe? E porque aí eu fico pensando assim, puxa, a gente está cada vez mais midiático, né? A gente está cada vez mais midiático. Não é ruim a questão da mídia, não estou falando isso, mas o que eu quero dizer é que as coisas passam muito rápido, assim, as coisas passam e daqui a pouco a gente já vai estar, sabe, se envolvendo com outras coisas e aquilo fica sem ser resolvido, de fato, solução de fato, né? A gente vai continuar poluindo o rio, a gente vai continuar, né? A gente vai continuar aqui agora mesmo ali no rio, o Rio Gravataí, aquele horror, aquela poluição, aquele troço de louco, né? Nós aqui
né, com essa beleza toda da nossa lagoa, né, mas que cuidados que a gente tem, de fato, com ela. Né? Que de fato, que cuidados a gente tem. E aí aquilo, né? Como eu digo, não tem como os orixás, sabe? Não tem como a natureza, já que não, né? Para quem não crê nessa questão, mas não tem como a natureza não se revoltar, não tem como, sabe? Tu fica, é a mesma coisa que um ser humano, né? Tanto vai, que um dia tu quer matar, quer destruir, né? O outro. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ver a natureza como sendo a gente, entendeu? E essa questão da empatia, para mim, empatia é o conceito vertical, sabe? Quando tu diz que tu tem empatia com o outro, tu tá te colocando num lugar acima do outro, sabe? Acima da dor do outro, né? E aí é isso que tu diz, a questão da escuta. A questão da escuta, a gente tem muita dificuldade de escutar. Muita dificuldade, muita mesmo. A gente quer falar, né? A gente quer falar, e o pior é que a gente não quer falar das coisas que interessam a todos, a gente quer falar da gente. Né? Coisas que não quer falar. Então, o que me interessa é que eu quero falar. Eu não quero falar das outras coisas, não quero enxergar as outras coisas. Eu quero me enxergar, né? Então, quero me enxergar no sentido de me enxergar, não me enxergar no sentido de me autoconhecer, mas me enxergar para, sabe, que é esse mundo individualista que está aí, né? Esse mundo que, bom, fala em direitos humanos, mas direitos humanos... Que direitos humanos eu estou falando? De que direitos humanos eu estou falando? Sabe? Direitos humanos para quem? Sabe? Para quem não no sentido de como eles questionam, né? O pessoal que defende direitos humanos. Mas é aquilo, né? A partir de onde esse direito humano é entendido? Né? Como é que ele é entendido? Como é que ele é, sabe? Ele é percebido, né? E aí eu estou precisando da senhora, do seu tempo, de tudo. Não tem problema, eu me preparei para ti hoje. Preciso... deixa eu dar boa noite, pessoal, aqui. Giza, Aline, Josiane, Miriam, Axé Meu Povo, um canal maravilhoso também. Benção, Pai. Eu quero lhe fazer uma provocação agora, falando um pouquinho de Pelotas, né? Falando da nossa cidade aqui. É uma cidade que tem uma história não permeada, mas construída pelos negros, pelos escravos que chegaram em Pelotas. E a gente tem uma ideia de que nós não vivemos intolerância, né? Eu tenho provocado muito o meu povo aqui, porque a gente vive muito no nosso mundinho, da nossa umbanda, dentro da nossa casa, e aí a gente está protegida. Eu não tenho placa na rua, a minha porta é longe do portão, eu não estou exposta, nós não estamos expostos. E eu sinto que a gente vive uma realidade diferente das pessoas que estão com a cara na rua, que a casa é conhecida. Como é que a senhora vê essa questão da tolerância, que eu também acho intolerância e tolerância termos precários para tratar de uma questão tão importante, porque eu não posso querer que o outro seja tolerante, eu tenho que exigir que o outro me respeite enquanto humano, enquanto religioso, enquanto todas as escolhas que eu faço na minha vida têm que ser respeitadas e não toleradas. Então, eu acho que a gente tem que avançar um pouco também na dialética mesmo do discurso, porque eu acho que ele por si só enfraquece o combate, né? E como é que a senhora vê essa questão da intolerância a nível nacional? Porque eu sei que a senhora tem relações em todo o país, que a senhora conhece muito toda a dinâmica do nosso país. E aí, trazendo aqui para Pelotas, como é que isso se traduz aqui? O que a gente está vivendo no nosso estado? O que está acontecendo?
com a religiosidade mais perto da gente? Eu penso que, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente trabalhe mais coletivamente e trabalhe mais a defesa da origem dessa religiosidade. E que entenda que quando nós falamos, nós que militamos nessa área, quando a gente fala em racismo religioso, nós não estamos excluindo as pessoas, porque tem muito disso, e isso eu estou falando, inclusive, no meio que eu milito, que as pessoas, às vezes, acham que a gente está discriminando as pessoas não negras. E não é isso. É muito mais do que esse exercício de conscientização. Você precisa ter consciência negra. Entende? Você não precisa ser negro. Você tem que ter consciência negra se você está nesse espaço de religioso, esse espaço religioso, que para nós é espaço de tradição, né? É uma tradição cuja a religiosidade se dá nesse aspecto, a espiritualidade se dá nesse aspecto, o sagrado se dá desse jeito, né? De um jeito negro de estar no mundo. E aí, eu acho que, quando a gente fala, por exemplo, em embranquecimento da religião afro-brasileira, agora eu vou falar em afro-brasileira, quando a gente fala nesse embranquecimento, a gente não está dizendo que branco não tem que estar na religião afro-brasileira. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que branco tem que ter consciência negra de onde é que veio essa religião. E não querer mudar. Não querer, por exemplo, ter uma Iemanjá branca. Entendeu? Não é o fato de Fabiana ser alguém que a Iemanjá escolheu, né, para... Não significa que essa Iemanjá é branca. Ela não é branca. Essa história de dizer, por exemplo, orixá não tem cor. Tem cor sim, gente. Não é a questão da cor da pele, é a questão da cor enquanto origem. Perfeito. De onde é que eu venho? Entende? Não é à toa que embranqueceram Cristo. Entendeu? Pô, mas eu não sou cristã, então eu não vou ficar debatendo isso. Né? Se eu fosse cristã, eu ia debater Cristo. A cor de Cristo. A origem de Cristo. Está me entendendo? Não dá para querer embranquecer, pois não dá para querer embranquecer Buda. Sabe? A origem dele não é branca. É disso que a gente fala. E aqui no Brasil, mais ainda. Então, as pessoas se assustaram quando a gente constatou, né, quando o IBGE constatou que no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, é o estado que mais se autodeclara da tradição de matriz africana. Certo? Porque a gente sabe que não é o estado mais negro. E aí a gente ficou, opa, o que está acontecendo? Sabe? E aí tem uma outra questão, que é a questão dos princípios e a questão do embranquecimento enquanto projeto político brasileiro que fez com que tudo que fosse nosso, tudo que fosse da tradição de matriz africana, tudo que fosse negro, embranquecesse. É um projeto político isso. Então, quando a gente se depara com a intolerância religiosa,
a gente também parte de princípios que não são nossos. Por quê? Porque a gente fala da intolerância religiosa como ela pudesse atacar todas as religiões, como é em outros lugares, em outros países, por exemplo. Né? Lá, os muçulmanos, eu não sei o quê. Né? Mas aqui no Brasil, é intolerância religiosa contra a matriz de tradição africana. Então, não tem como, sabe, tu querer embranquecer para ficar palatável. Perfeito. Que é isso que acontece. Tá me entendendo? Aí, entre nós mesmos, há discriminação. Mas não é a discriminação dos negros contra os brancos. É o contrário. É que não se dão conta. Ou não querem se dar conta. Entende? Porque é muito fácil eu dizer, por exemplo, né? Ah, não, a minha Umbanda é branca. Olha só, já está aí o problema. Não é porque tu não sacrifica animais, não é porque tu não bate tambor, não é porque que a tua Umbanda é branca. Não tem Umbanda branca. Não existe Umbanda branca. Umbanda é um bando. Bom, se tem outros, né? Se a gente vai para outros vieses, outras vertentes, é outra coisa. Mas não denomine branca, Umbanda branca. Não denomine Umbanda vegana. Que história é essa? Não denomine batuque, candomblé vegano. Tá? Acarajé de Jesus. Não tem isso. Ninguém vai dizer, por exemplo, que a hóstia é do batuque. Ninguém vai dizer isso. E por que a gente permite? Por que a gente permite isso? Sabe? Que é para tornar as coisas mais palatável. Não é? Então, para mim, a questão da intolerância, ela passa por aí. Ela passa por esse... Claro, e aí num período em que, né, essa questão do ódio contra o outro, que é diferente de mim, né, ficou muito intenso, a questão ficou mais perigosa ainda, ficou mais complicada. Mas entre eu e a Sandra ali, mulher preta, de terreiro, né, e mãe Fabiana de Iemanjá, mulher branca, de terreiro, nós duas, no público, quem é que vai ser atacada primeiro? E a Sandra ali. Entendeu? Porque por essa carga que a gente carrega, né? Que a gente carrega e não tem lugar social para isso. Não tem lugar social para isso. Em qualquer lugar vai bater o racismo. E aí, quando tu fala em racismo religioso, é por isso, entendeu? Porque vai bater aonde? Vai bater nos terreiros. E nos terreiros que tem mulher negra dirigindo. Muito mais do que onde tem, né, homem dirigindo. Sabe? Homem branco, homem negro, homem branco. É estrutural e a gente estrutural. A gente precisa trazer isso para a discussão. A gente precisa entender que é uma construção muito chocante. Assim, até vou lhe mostrar aqui, eu não sei se a senhora conhece esse livro. Está aqui do meu ladinho, vou mostrar para ela agora. Esse livro aqui. Cadê? Aqui. Crítica da Razão Negra. Sim! Não bebe. Gente, isso aqui dá uma lavada na gente. Assim. Dá uma lavada. Mas tem o mais interessante para vocês, brancos. Diga. Mesmo sendo a tradição. Que é o livro da Lia Weiner. Que é entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Que ela trata das relações, né, das inter-relações. É o livro
muito interessante. E o outro livro é o da Cida Bento, que trata do Pacto Narcísico-Branco. São 2 livros que quem quer ser escudo tem que ler, sabe? Porque da Cida não, mas o da Weiner eu acho importantíssimo porque é escrito por uma mulher branca, né, que estuda a branquitude, que, aliás, eu acho que muito mais do que estudar a negritude, branco tem que estudar a branquitude, entende? Exato. Estudar o quanto é importante, né, ele não abrir mão, mas abrir brechas, sabe? E aí isso tem muito a ver com a política também, com a política, sabe? E se reconhecer, né, mãe? E se reconhecer, porque não adianta, tu quer ver uma coisa, não adianta tu teres... Desculpa. Reconhece em mim. E não adianta tu teres, por exemplo, na política, a gente sempre fica falando assim, não conseguimos eleger nenhum dos nossos, não conseguimos eleger nenhum dos nossos, não conseguimos eleger o outro. Entende? Nós sempre estivemos lá disputando, entende? Por que a gente não consegue eleger? O sistema não permite e nós não nos permitimos nos enxergar lá. Nós não nos permitimos nos enxergar lá, entende? Enquanto batuqueiros, enquanto candomblecistas, enquanto umbandistas, né? A gente não se permite chegar lá. A gente não se permite se enxergar, porque é bem isso que eu te digo, não tem espelho social. Então, a gente não se permite, porque aí a gente sempre vai ficar pensando assim, o que o outro, o que ele vai fazer, por que ele quer se envolver com política? Entende? Para pensar mais na casa dele, no terreiro dele, entende? Por quê? Porque nós mesmos sempre dissemos que dentro do nosso terreiro nós somos reis e rainhas. Que rei e rainha, tio? Entende? Que rei e rainha. Quem governa o nosso terreiro são os orixás, são os caboclos, são os preto velho, entende? Né? E que eu saiba, nenhum deles é rei. Agora, a gente precisa trabalhar, né? E precisa se reconhecer. Eu percebi muito, assim, nos últimos contatos que eu tive com as pessoas em Pelotas, a negação do termo batuque. Né? Tá nascendo o candomblé em Pelotas. E eu fiquei muito chocada com isso, porque eu venho numa desconstrução muito grande também. De olhar, de entender, de estudar, para sair do discurso vazio, para sair do discurso muitas vezes preconceituoso, porque quando a gente desconhece, é muito fácil a gente incorrer em erro. Então, provocada principalmente pelo Carlos Eduardo, os filhos nos ensinam muito também. Com certeza. Tenho estudado muito, tenho buscado muito. E por quê? Por que negar o batuque? Se ele é tão grande quanto o candomblé. Eles só estão em regiões diferentes, com ritualísticas diferentes, mas com a mesma importância, com a mesma originalidade. Gente, nós estamos aceitando, e aí quando eu falo nós, eu estou falando de Rio Grande do Sul, estou falando de nós enquanto pessoas de Pelotas. Eu nasci em Porto Alegre também, mãe, mas moro aqui há muitos anos. De entrar no movimento de negação dessa origem, porque é mais bonito ser candomblessista do que ser batuqueiro. Quem disse isso? Como é que a gente aceitou isso? A senhora tem percebido isso? Eu estou... Com certeza. Pagando. E tu sabe que... Não, é real. E tu sabe que eu ando por aí, né, pelo Brasil inteiro, e jamais, mas jamais mesmo, jamais quero deixar de levar o batuque como referência, a minha referência, para aí que eu me autorreferencio. Sou autoridade civilizatória da tradição de matriz africana, batuque do Rio Grande do Sul.
É assim que eu me reconheço, sabe? E tem muita. E aí eu acho que o que falta para as pessoas, o que falta para as pessoas é preservar e adentrar isso que tu está falando do estudar, a sua raiz, sabe? A sua raiz. Porque a gente que milita muito, assim, né? E aí a gente, às vezes, vai em espaços, tá? Dizer, a mesma Oxum que está no meu, né, que está no meu quarto de santo, é a mesma Oxum que está no Roncó, é a mesma Oxum que está, sabe, nos outros espaços. Pode até mudar o nome, né? Mudar a nomenclatura. E eu acho que também é um desrespeito muito grande com a nossa ancestralidade, com os nossos mais velhos, com aqueles que transformaram a nossa tradição, a nossa religiosidade na beleza que é. O batuque é de uma beleza, entende? É de uma beleza impressionante. E quando a gente vai... E aí eu acho que falta respeito a si mesmo quando tu pega e tu olha lá o candomblé, ou tu olha qualquer outra tradição, estou falando qualquer não no sentido de menosprezar, mas no sentido de, né, que existem muitas, e aí tu acha que, bom, tá, o candomblé, essa coisa tão... Óbvio que o candomblé é mais conhecido, né, em todo o país, mas quando tu te depara, assim, sabe, com o fazer, por isso é a questão da política para mim, com o fazer da religião também política, aí tu te depara, assim, nos encontros que a gente tem, e daqui a pouco toca lá, cantam lá, faz um cântico lá, e tu vê, mas a semelhança que tem com a gente, sabe? Ou quando tu vê, como já aconteceu comigo, né? De chegar em determinados lugares, bom, todo mundo estava tirando os cânticos e todo mundo conhecia os cânticos. E aí pediram para eu puxar. Eu normalmente não canto, né? Porque a gente tem isso assim da nossa tradição, né? Que é sempre o tamboreiro, tá? Mas eu faço isso, né? Mas de vez em quando. E aí as pessoas ficarem encantadas, maravilhadas, né? E quererem que eu cantasse mais, e quererem que sabe? Aí os meninos ali, os alabê, né? Ali insistindo para pegar o tom. Isso é de uma beleza incrível, essa diversidade, entende? Então não tem por que querer, sabe? Unificar uma coisa que já nasceu. Ela já nasceu, assim, né? Amalgamar é um negócio, agora querer homogeneizar um negócio que não, sabe, que não vai dar conta depois, não vai dar conta, não vai dar conta, vai ficar coisinhas aí por falar, por fazer, entende? Então, eu acho que é muito questão assim de respeito mesmo, respeito à sua raiz, às suas tradições. Agora eu quero te dizer que isso não acontece apenas no batuque. Então, está acontecendo apenas a candomblecização, não está acontecendo apenas no batuque. Está acontecendo com o candomblé também. Com o candomblé está acontecendo muito a questão do Ifá. E aqui no Rio Grande do Sul também já está acontecendo, entende? E aí o negócio fica complicado. E aí, sabe por quê? Sabe o que está acontecendo aí? A questão do capitalismo, a questão do dinheiro, sabe? A questão do dinheiro. E aí tu quer ser diferente para poder cobrar mais caro. Talvez até vão me questionar aí nas redes, né? Mas eu não tenho problema não tem problema de língua. Eu não estou criticando nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo. Individualmente a pessoa. Estou criticando, né, através dessa provocação que tu fez, pelo que isso aparece, né? Que é o mesmo processo. É o mesmo processo que aconteceu no carnaval, que é o mesmo processo que aconteceu na capoeira, que é o mesmo processo e que agora está acontecendo com a religiosidade de matriz africana, entendeu? Ela está se deixando, né? Ela está se deixando envolver pela questão
do capitalismo, pela questão da grana, pela questão, sabe? Né? Então, o que vale aqueles terreiros suntuosos, né? O que vale é o preço que tu cobra pelo búzio, o que vale é quais são os teus clientes, o que vale quem são teus filhos de santo, né? Quanto mais branco, melhor, no sentido de mais branco, não no sentido da pessoa branca, né? Mas mais branco no sentido do sistema branco, né? Quanto mais, sabe? Quanto mais luxo, melhor. E aí, como dizia meu pai de santo, olha, o batuque vai terminar. Não porque a gente vai deixar de cultuar os orixás, né? Vai terminar porque as pessoas vão se perder, não vão ter mais, sabe? Não tem mais raiz, sabe? Porque tu quer ser parecido com o outro, né? As pessoas, quando eu estou junto, assim, com todas as mães de santo, né? As iás aí do candomblé lá para cima, né? Agora mesmo no carnaval, vou desfilar lá em homenagem à mãe meninazinha, né? Ai, que lindo. Vou, tô lá. E aí eu não uso o torso do jeito que elas usam, né? Nós do batuque não usamos o torso daquele jeito, né? E aí elas quando eu chego, elas dizem: já tá chegando a mãe Sandra ali, a gente já conhece de longe, porque o torso é diferente, né? E aí eu acho que não tem por que estar usando o torso como elas usam, né? Porque eu não sei nem os significados, às vezes me contam, né? Não tem por que eu estar usando fora, usando no processo, não tem por que eu estar usando, né, o pano de costa amarrado do jeito que elas amarram. Não tem porquê, sabe? A não ser quando nós temos uma atividade política que é importante. Por exemplo, sexta-feira, eu sempre uso branco, embora não seja isso nosso aqui. Mas eu uso por quê? Eu uso pela questão política que isso significa. Né? Tu reconhece, por exemplo, na televisão, as apresentadoras que são da tradição. Porque na sexta-feira, pode ver que elas estão tudo de branquinho lá, entendeu? Então, isso, para mim, é um ato político, um ato de reconhecimento, de identificação. Agora, não porque, na sexta-feira elas cultuam Oxalá, eu cultuo Iemanjá. Né? Eu cultuo Iemanjá na sexta-feira. Então, mas essas coisas têm que ser entendidas, sabe? Tem muita coisa acontecendo no batuque, até na questão das vestimentas mesmo, que não tem nada a ver com batuque, sabe? Não tem nada a ver. E aí não é preconceito, não é discriminação, não tem nada a ver. Porque o significado daquilo no candomblé é no batuque ele não tem nada a ver com essa questão do torso, né? Mas isso é a minha opinião, sabe? E não vou deixar de, né, usar o jeito que eu uso o meu axó, não vou deixar de usar o jeito que eu uso o meu torso, não vou deixar de usar. E não vai ser por isso que eu vou ser menos ou mais do que as iás do candomblé, do que as iás, né, do tambor de Minas, seja lá o que for, né? Muito antes, pelo contrário, né? A gente é diferente mesmo, e mais no culto do orixá, no amor por orixá, no amor pelos caboclos, pelos Exus, em tudo, é igual. Né? Então é isso que vale para nós. Mas acho que é isso, assim, acho que tem muito. A gente tem muito ainda a reaprender com os nossos mais velhos. Né? Nós somos, na verdade, muito jovens e a gente acaba se perdendo no meio do caminho muitas vezes. E como eu falo para o meu pessoal aqui, a gente tem que sentar, pensar, olhar, né? Acertar o prumo de novo e voltar para a nossa origem, que é isso que importa. Então, seja a vertente religiosa, seja o que for. Eu vou ler só o comentário do Carlos aqui, aí a gente vai começar a encerrar, porque eu sei que está muito quente. A senhora está aí com o seu leque, eu já tive Mas o leque é charme. Gente, fui uma carona no leque, foi maravilhoso. Deixa eu ver o que o Carlos está dizendo aqui. Infelizmente, muitas pessoas do IFA estão propagando a ideia de que são melhores por serem mais originais e de que no Brasil as tradições estão erradas.
Quem deveria se unir está em guerra. Exatamente, meu filho. E nós, enquanto brasileiros, precisamos reconhecer a importância e a originalidade das religiões. O candomblé é brasileiro, o batuque é brasileiro, a Umbanda é brasileira. A gente tem que reconhecer a importância desses movimentos e saber que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. Todos nós já sabemos que o culto ao orixá na África é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, mas ele não deixa de ser, o orixá não deixa de ter vindo da África. A gente tem que parar de inventar história e aceitar as coisas como elas são. Acho que a vida fica mais fácil. Vamos encerrando aqui. Eu vou lhe chamar no WhatsApp, vou lhe pedir o nome e endereço do terreiro, o contato para comprar o livro. Vou botar tudo na descrição do vídeo aqui depois para o pessoal poder ter essas informações. Eu quero que a senhora nos deixe uma mensagem de encerramento e de tudo que a senhora trouxe. É difícil escolher fazer algum recortezinho, porque foram tantos ensinamentos, foi tanto aprendizado. Muita gratidão pela entrega que a senhora nos trouxe aqui, foi muito grande. Mas como a gente está aqui no Mulheres de Voz, eu vou lhe pedir para falar um pouquinho para as mulheres agora no nosso encerramento, porque a senhora traz esse valor muito vivo de reconhecer a outra mulher, de honrar a sua ancestralidade, as mulheres que passaram pela sua história. E acho que esse é um ensinamento que merece muito ser olhado. Dentro da constelação familiar eu trabalho muito isso, e o olhar de outra mulher é um universo muito vasto se a gente se permitir olhar para ela. Agora a voz é toda sua. Eu lhe agradeço imensamente, agradeço a minha mãe Iemanjá por me permitir cruzar o seu caminho e peço mais uma vez a sua bênção, que a senhora traz a luz e o amor de Oxum na sua voz, no seu olhar, no seu abraço, no seu coração. Muito obrigada, mãe. Então, eu vou me permitir, né, ler um trechinho do livro que fala sobre o nosso coletivo, que é o Coletivo Antirracista, o Melhor de Cada Uma. Em que, inclusive, eu agradeço a Catarina, a Fernanda, a Ledeci, a Marielda e a Raquel por terem permitido esse encontro, né? Que a gente pudesse estar criando esse coletivo, né? Que é o melhor de cada uma, no sentido do que cada uma de nós coloca de melhor nesse conjunto de espirais que se conectam a partir do pensamento negro matricentrado. E somos mulheres negras que reatam os nós que foram tecidos por nossas ancestrais numa rede espiralizada, onde nossas mãos se encruzilham num novo tecer que deixa as pontas das linhas coloridas da trama para que as que virão aprimorarem e façam outros bordados com os mesmos bastidores que foram emoldurados pelas mãos das mulheres que pariram esse jeito de pensar e agir. Cada uma de nós sente, pensa, age, reza, canta, dança, estuda, de acordo com o que aprendeu consigo mesma e com as outras, porque para nós, conhecimento e fé se conectam com a força cíclica do universo. Por isso, ao pensar nos desafios em tempos de retrocesso, de todas as conquistas históricas, resolvemos colocar o nosso melhor
à disposição da coletividade, comunicando o melhor que é permitido para apontar sobre os desafios que se apresentam no cuidar de cada uma de nós e no cuidar de todas nós, como ferramenta de luta em relação aos processos de destituição da dignidade de um povo que foi escravizado, mas que resiste e tem na luta seu argumento mais explícito de sobrevivência. Com essa percepção, eu quero dizer que nós, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres ciganas, mulheres, né, estamos aqui colocando o nosso melhor à disposição de toda a coletividade. E é isso que nós queremos, né? Principalmente para Pelotas, que é uma cidade, né, de Abás, uma cidade, né, em que é banhada por águas, né, que representa Iansã, através do canal Santa Bárbara, por Oxum, né, através dessa lagoa, e por Iemanjá, né, que a cada momento adentra essa lagoa para salgá-la e trazer, né, o camarão que está aí, né, e que faz com que o povo se regozije e cada vez mais tenha na fartura, né, na comunidade dos pescadores e das pescadoras, né, um bem maior para toda a cidade. Eu amo Pelotas. Eu também. Aprendi a amar e com as joias preciosas que essa cidade tem, que são pessoas. As pessoas são, no meu entendimento, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Muito obrigada, Iá. Muito, muito, muito obrigada. Me passe depois todas as informações ali no WhatsApp, que eu vou colocar na descrição do vídeo, porque as pessoas estão pedindo nome do livro, e eu quero passar também o endereço do seu centro. Eu vou passar Instagram para que as pessoas possam lhe encontrar e que esse momento se repita inúmeras vezes. Nem sempre publicamente, mas eu quero ter o privilégio de lhe ouvir e de poder receber todo esse amor de Oxum que a senhora transborda. Muito boa noite. Beijos a todos. Boa noite a todos. Encerramos a live do Mulheres de Voz e eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Peço que compartilhem o vídeo, que comentem e que compartilhem não apenas pelo canal, que eu espero que realmente cresça, que Mulheres de Voz ganhe cada vez mais espaço, mas compartilhem, porque não retenham tudo que vocês receberam hoje. Eu estou preenchida de sabedoria, de ensinamentos, e gostaria que chegasse o maior número possível de pessoas, tudo que a gente teve a oportunidade de receber na noite de hoje. Sejam generosos e entreguem isso a outras pessoas. Muito obrigada e Iemanjá lhes abençoe.